Olá, muito boa tarde para você, ou de casa. Estamos começando mais uma vez aqui na TV Novo Tempo, o Entre Família. Dá um cantinho aí, tem um cantinho nesse sofá? E aí, tá terminando de lavar a louça? Nem almoçou ainda? Cris, eu tô em outro país aqui, eu tô no chazinho da tarde. Aonde você estiver, seja até na reprise, seja bem-vindo. Você deve estar perguntando, Cris, cadê a Carol? Carol não veio hoje, tô aqui quebrando um galho. Você tá sentindo falta? Que dó, né? Mas calma que amanhã ela vai estar de volta, tá bom? E falando em estar de volta, o nosso programa vai abordar um tema muito bacana. Graças a Deus, né? O pessoal está acompanhando a vacinação, muito em breve as coisas vão se normalizar, essa é a nossa esperança. Estamos aqui na TV da Esperança. Cris, e qual é o tema? Para de enrolar, menino. Olha só, muita gente teve que se adaptar para o home office. Eu não tinha isso, eu estava gostando do home office, achava que era uma coisa, que ia trabalhar em casa, agora adaptou. Filharada já está aqui, perdi uma parede para o giz de cera, virei professora, eu estou aqui em casa, marido também em home office, o gato fugiu de casa, não aguentou a família. Brincadeiras à parte, não sei qual é a situação que você teve para acompanhar ou não o home office. Agora o pessoal está retomando. E aí, Cris, esse novo normal aí, como é que vai ficar o home office? A visão de algumas empresas que fizeram cálculos, por exemplo. Cris, dá uma norteada pra gente aí, calma, vou te falar. Não pega o controle remoto. Esse tema é fantástico, bom demais. É o seguinte, algumas empresas viram que financeiramente é mais viável que você fique em casa. Faz o teu horário, tal. Mas e quem vai ter que voltar? Tem uma adaptação de novo, se readaptar. Como é que vai funcionar, Cris? Agora que eu estava acostumando. É a mesma coisa que o pessoal, você tem um time de futebol, né? Comprou um tênis de salão. A hora que o pé tá bom, não, vamos jogar campo agora. Vai ter que comprar uma chuteira e tal. Mas calma, a vida é assim. Estava conversando com o pastor aqui, é ciclos. E hoje, preparem-se, porque ele está aqui. Lincoln Firosman, hoje é dia de aula. Ele com aquela finesse, já deu presente, tá? Já está aqui do ladinho. A figura dele já é um presente, mas ele é assim, gente. Eu até fico envergonhado. Com o tempo, perdendo a vergonha, porque diante da sabedoria, hoje você vai ter uma aula. E outra, Cris, eu gostaria de ter um amparo jurídico para saber algumas coisas. Eu sou um empresário, estou acompanhando o programa. Não, eu sou uma funcionária. E aí? Olha, Cris, aconteceu um negócio aqui na minha empresa. A mesma função, a fulana faz isso também, é secretária, e ela ficou em casa, eu vou ter que voltar. Isso pode, esse negócio? Agora tem uma outra dúvida. Por exemplo, eu fui afastado do trabalho presencial para ficar em casa, né, de Covid-19. Só que aí, se eu estou em casa, eu posso trabalhar? Eu sou obrigado a trabalhar no home office? Como é que funciona? Eu estou doente, não trabalho? Agora lascou. Agora me perdi total. Calma. Tem uma doutora aqui para ensinar você. Nossa advogada de hoje, fantástica. Vai tirar toda e qualquer dúvida aqui. Já prepara. Vamos fazer o seguinte. A gente vai para um breve intervalo. Tem familiares no home office? Você está em home office? Então, respira fundo, que já eu vou dar um número para você participar, porque o Firosman vai estar sentadinho aí do lado, a doutora também. Já a Suzane vai trazer um link ao vivo aqui de uma empresa, se der certo também, porque aqui é o seguinte, ao vivo é aqui assim, agora a minha diretora falou, se der certo ela vem, mas já estou anunciando para dar aquela pressão, que ela vai estar numa empresa que está, lidando com home office, e a gente vai na ferida aqui, entendeu? Vamos embora, vamos para um breve intervalo. Diretora, fica tranquilo, vai dar tudo certo, tá? Vai dar tudo certo, a diretora está aí, com a Patrícia só dar uma olhadinha, o negócio já flui, até a internet fala assim, vou ter que funcionar. Gente, se você soubesse o que está rolando no meu ouvido aqui, é porque a gente é de casa. A gente quer compartilhar. E olha, a Patrícia está no meu ouvido, mas você também está no meu coração. Fechou? Um breve intervalo e a gente volta já. E estamos de volta no break mais rápido do Brasil, né? Você foi ali tomar aquela aguinha, esquentar aquele chá e começou... Essa musiquinha, de vez em quando, eu tô sonhando com essa música, porque é muito bom estar com você aqui na Novo Tempo, no Entre Família. Eu brinco que eu tenho outras funções aqui na Novo Tempo, mas no Entre Família parece recreio, sabe? Aquele negócio, aquela conversa. Há pouco aqui a nossa advogada, Cris, aí vai dar tudo certo, você vai me conduzir? Eu disse, meu Deus, isso aqui é instintivo. Isso aqui rola porque é uma conversa. E toda conversa tem que ter você aqui. Você tem uma cadeira certa aqui nesse programa para participar. E eu pergunto para você, como é que foi a sua experiência com o home office? Foi boa? Cris, olha, foi legal. O começo tá meio perdido, sabe? Tava em casa, olhei 2 séries e dormi. Existem alguns países, algumas empresas já trabalham por job. Tem data, você tem tal dia para entregar. Se você fez de madrugada, de manhã, ou pediu para alguém fazer, tem que estar pronto.
sabe? Mas depende muito da visão da sua empresa. Cris, eu já vivo em home office, eu queria sair, faz 30 anos que eu estou aqui. Conta pra gente, qual é a tua situação? Como é que você viu esse home office que agora está indo embora, vai ficar, veio para ficar, como é que tá? Cris, eu quero participar, tenho dúvidas, inclusive, para advogada, para o Firosman, que é espetacular. Então, olha, pega o WhatsApp aí, 12983150249, DDD 12983150249. Só não pode pedir dica para tirar o marido de casa, que não está aguentando. Vai que tem, o Firosman é uma caixinha de surpresa. Ele é especialista em todas as áreas, estou te dizendo. Vamos fazer o seguinte, convido você aí para a nossa sala, por favor, venha. Tá fazendo o quê? Chazinho em casa aí? Tá preparando chá? Você que está em casa agora, chazinho de quê? Eu gosto de camomila com erva doce, um pouquinho de mel, que eu pego lá do sul. Meu pai pega um melzinho, me convide. Esquenta uma água, menina, vai dar tudo certo, que ele está aqui, o nosso pastor Gilmar Batistotti, esse tupete maravilhoso, que hoje assim, ó, tá numa paleta a combinar com esse tupete prateado, pastor, elegantérrimo no programa de hoje com um sorriso especial. Tudo bem, Cris? Quero dizer que eu sinto muita falta da Carol, muita. Você também, né? Eu também. Carol, hashtag Carol volte logo. Não, ela só foi hoje. Não, mas eu quero dizer que a sua companhia também. Não, pastor, o senhor já me bateu, eu já estou sangrando. É muito agradável. Quer dizer que o Cris montou na casa dele um super escritório, um estúdio excepcional. Gostou, pastor? Olha, demais, hein? Não, eu tive... Alto nível. A minha esposa está em home office e ela chegou primeiro em home office. Então, como aqui nós tinha bem pouquinhas pessoas, eu peguei, não vou fazer presencial. Só que houve a necessidade, então construí lá e tal, outros trabalhos, bacana. Vou ter que gravar um audiolivro esse semestre, lá da Califórnia. Um abraço para o seu Roberto, um brasileiro lá que fez um best-seller mundial agora em março. E vou ter o prazer de fazer a versão dele aqui na Amazon, no Brasil, vai ser uma benção. Seu gosto é apurado. É, pastor. É só de fazer. Parabéns. Nada perto dele. Verdade. Lincoln Firosman, ele que já é prata da casa, tem um currículo especial, doutorando em Ciências Sociais, um currículo maravilhoso. E você já conhece ele aqui do programa, que ele faz séries especiais. E até a nossa convidada, a advogada aqui, né, Gabi, perguntou, você é apresentador? Porque ele tem toda a pinta. E na nossa série, ele praticamente já apresentou. E ele é sempre muito cavalheiro. E a gente tem um aprendizado especial na Pastor. Olha, hoje é dia de aprendizado. Hoje é dia de aula. Lincoln Firosman na nossa tarde. Boa tarde, Lincoln. Boa tarde, Cris, pastor. Que alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez, sentindo falta da Carol, mas enfim, vamos tocar aqui da melhor forma possível. Eu tenho certeza que ela está mandando boas energias para a gente. Vai dar. Aguenta, daqui a pouco. É só 1h30, que passa rápido. E o pastor erga o muros. Agora quebrei o muro todo ladinho dele. Aí que ele fica com medo, porque a Carol dá uma defendida nele e tal. Agora ele está pertinho. Criando pontes. Criando pontes, pastor. Exatamente. E olha, essa ponte foi criada na pandemia de uma forma um pouquinho brusca. Ninguém estava esperando esse momento pandêmico dessa forma. Eu lembro que nos primeiros dias, a gente estava pensando, olha, vai ser como essa gripe, né, que teve aí, teve vários tipos, então ninguém pensou que nós teríamos esse tempo todo, ainda estamos dentro dessa crise sanitária mundial, e o pessoal foi acampando em casa, não foi um projeto, e aí foi vendo que estava ficando. Gente, olha, eu estou na mesa de casa até agora, dividindo com o café da manhã, o meu notebook, mas não, eu vou ter que trabalhar. E aí as empresas não estavam preparadas para dar esses recursos, e o pessoal adaptou. Agora, nós estamos em um horizonte, graças a Deus, vendo o mundo, né, com as vacinas, algumas empresas já retomando, a fase no Brasil está perto dos 30 anos, 34 anos em algumas cidades, 33. Então a gente está vendo um cenário positivo, só que ao mesmo tempo foi um tempo hábil, Firosman, para as empresas calcularem, e essa pressão toda acelerou. 10 meses da pandemia, falamos em 10 anos de tecnologia, falamos em indústria 4.0, educação 2.0 e a indústria 4.0. Firosman, e aí? Como é que está essa situação do home office? A volta para o presencial ou não? Né? Pois é, e pensar que faz exatamente 1 ano que nós estivemos aqui falando sobre o início da pandemia, né? Então, o que ia acontecer no novo normal? Tinha sido inclusive o tema do programa, né? O novo normal. O que a gente pode dizer, Cris, pastor, é que a gente está num processo de readaptação constante, isso é algo perene, a gente vai passar isso por muitos e muitos anos, mas o fato é que o trabalho híbrido, que é essa modalidade em que as empresas perceberam
que a produtividade também acontece trabalhando de casa, desde que você tenha ferramentas que consiga, por exemplo, mensurar a performance do desempenho do profissional, que isso provavelmente é uma coisa que vai se estabilizar mesmo depois do fim da pandemia. Então, a gente tem casos de pesquisas que mostram que, por exemplo, no Brasil, de cada 10 brasileiros que estão em home office, 7 preferem continuar em home office. Ou seja, é a minoria que prefere, que optaria voltar para o trabalho presencial. E desses 7 que prefeririam continuar trabalhando em casa, 5 dizem que aceitariam o trabalho híbrido, ou seja, 2 vezes por semana irem ao escritório, mas as outras 3 continuar trabalhando de casa. A tendência é que haja isso. Algumas empresas já trabalhavam dessa forma, né? Algumas empresas já tinham esse só em casa, né? A gente já tinha isso antes. Nós tínhamos, mas não da forma... forma... Não como agora, lógico. Não como agora, porque antigamente o home office ele era quase que um modelo de negociação que você tinha com o seu gestor. Então, por exemplo, nas grandes capitais, onde você tem o problema do dia do rodízio do carro, eu negociava com o meu chefe para naquele dia trabalhar de casa. Então, tinha uma negociação interna dentro da companhia que eram acordos feitos ali, digamos assim, entre colaborador e empregador. Mas com a pandemia isso precisou, inclusive, e claro, a doutora depois vai poder contar isso com mais clareza, ser formalizado de uma forma que permitisse atender às consolidações das leis do trabalho, que é justamente a CLT. Então a gente ainda está se ajustando para cumprir isso de forma legal e com todos os requisitos necessários. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar mais alguém aqui na conversa, ele que é nosso colega, inclusive estamos no mesmo núcleo de variedades, ele que é diretor, por muito tempo você acompanhou ele como repórter aqui do programa, ele que é jornalista, também é diretor, Murilo Leles com a gente, vai falar um pouquinho dessa questão híbrida, ele também teve que gerenciar uma equipe, gerenciar a vida, tem uma esposa também que tem uma energia, os dois são diretores aqui da casa, então a gente tem uma casa só, 2 em home office, cuidando de equipes e sentindo essa transição na pele. Murilo, muito boa tarde, obrigado por tirar um tempinho e conversar com a gente. Boa tarde, Cris. Vou logo falando, pelo amor de Deus, Lincoln, pastor Cris, me tirem desse home office, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Olha aí, ó. O Murilo já falou, já tá aqui, ó, chegou o perfume da identidade dele como home office. Tem gente que, né, sentiu o cheiro e disse, não, já tô enjoado, né? Você tá vendo, ó, você tá em casa, tem gente que fala assim, cara, eu quero ir para casa. Mas é quase que uma prisão. A pessoa que tem esse comportamento, o que te deixou preso, Murilo? Já que você está solto, conta pra gente como é que foi a tua experiência nessa questão aí. Será que a casa não está sendo mais casa? A casa está sendo só trabalho? Conta pra gente a tua experiência. Cris, no início foi muito bom, joia, maravilha. Novidade é sempre bom, né, gente? Então, o fato de, por exemplo, se acordar, fazer o seu horário de trabalho, você só está preocupado em entregar o produto final, maravilha, né? Só que, assim, eu tenho um conceito de que, assim, trabalho é trabalho, casa é casa e ponto final. Uhum. Porque qual a ideia? A gente passa o dia todo trabalhando, tem o estresse, tem problema para resolver, e você passa da porta de casa, você quer o quê? Você quer estresse, você quer coisa para resolver? Não, você quer descansar, né? Você tem a sua família, tem seu animalzinho, no meu caso, são 2 cachorrinhos aqui. Então, você quer descansar. Então, no início foi uma maravilha, mas com o passar do tempo foi cansando. Eu falei, nossa, não está dando certo não. Eu acordo, eu não sei se eu estou trabalhando, se eu estou descansando. Eu venho para a sala, olho para a televisão, olho para o computador. Você falou aí, né? Dividindo a mesa com o café da manhã e o computador. Meu computador acho que está aqui na mesa desde o início da pandemia. Não sai daqui. Então, Cris, realmente eu já estou numa fase assim que, sabe, a panela de pressão está chiando, está quase explodindo, eu não estou aguentando mais. Mas eu vi foto sua, você vacinou, né, Murilão? Você vacinou. Graças a Deus, então, agora chegou a minha vez. Tá pertinho, você já está com o bracinho inchado aí, chegou a bênção. Nossa. Agora eu vou te perguntar uma coisa, enquanto não chega, até tem uma música, né, do Arauto, enquanto ele não vem, mas enquanto não chega aí, eu sei que também nós estamos terminando as instalações aqui na área administrativa do Novo Tempo, seguimos todas as questões sanitárias, é um quebra-cabeça, inclusive no caixa de música, no som da tela, até a própria programação, para não deixar o nosso telespectador na mão, equipe trabalhando para lá, para cá, Murilão, e é programação. Mas que acordos você fez em casa? Por exemplo, assim como você falou, qual é a minha transição? Cheguei em casa, tomei um banho e acabou, né? Claro que eu tenho plantão por ser coordenador da programação no WhatsApp, mas é um plantão, deixo ali e tal, mas acabou aquele turno.
No seu caso, Murilão, que você tem coisa para resolver, tem equipe, cada um tem um time, sabendo que você está em casa, o pessoal acha que você está na empresa, porque é o home office, entendeu? Que acordos você teve que fazer em casa e com a equipe de horários para você ter saúde mental? Porque a ideia também aqui da Novo Tempo é que você possa ter uma saúde mental para dar aquela qualidade, né? Juntando as coisas. Como é que você achou esse eixo aí? Seguinte, Cris, algo bem simples, sabe? Você aproveita detalhes assim para fazer diferença. Por exemplo, a primeira coisa quando eu entrei em home office, eu falei, não, eu preciso ter 2 WhatsApps, né? Porque um WhatsApp tem que ser para o trabalho e o outro WhatsApp para a família. Porque senão a pessoa pira, o celular piscando, apitando o tempo todo, a pessoa fica maluca com isso. Então eu fiz isso, peguei 2 WhatsApps e o meu horário de trabalho no Novo Tempo, o pessoal que assiste a Novo Tempo sabe, né? O Caixa de Música ali é 7h30 da noite, tem o Som na Tela que é 6 da tarde, então meu horário é um pouco mais noturno na Novo Tempo. Então, o meu trabalho, ao invés de começar cedinho, 8 da manhã, 7h30, meu horário começa ali de meio-dia e vai até 10 da noite, para eu dar conta do recado, de toda a programação e tal. Então, eu tenho essa manhã livre. O que é que eu faço? Eu acordo, então, nada de olhar celular para ver trabalho, nada de ligar o computador. Então, eu já acordo cedo, então já vou fazer uma atividade física, faço culto, pretendo ler alguma coisa, assistir algo que eu quero. Então, esse é o meu momento, sabe? É aquele botão assim, eu estou em casa, apesar do escritório estar aqui, ó, no canto do olho você está vendo o escritório, né? Mas assim, eu estou em casa, então esse momento. Deu 11h59, eu já estou me ajeitando para sentar aqui na minha mesa, café da manhã, escritório. Já estou no meu escritório, meio-dia, já começo a trabalhar. Então, minha manhã é inegociável, é só coisa pessoal, só algo para você deixar a mente tranquila. Agora, Murilão, me fala o seguinte, é verdade, porque quando eu fazia academia, 6 da manhã, estava ele e a Kathleen lá, focado, cada um para um canto, tá nada de conversa, eu vi que o pessoal estava ali para malhar, eu nem interrompia. Agora, falando em esposa, é unânime, ela também não curtiu, ou ela curtiu? Porque, na verdade, em casa a gente tem 2 questões, né? A minha esposa gosta do home office, mas de vez em quando ela quer respirar. Ela diz, cara, vou ter que pegar algum papel no Novo Tempo para que ela não me olhe na cara, não olhe o Davi, eu tenho que deixar ela dar uma aspirada. Ela tem que ir no mercado pegar alguma coisa, mora do lado do mercado. Então, ela gosta, mas precisa ver gente, precisa com todo cuidado, né? E aí na sua casa, Murilão, como é? É unânime? A Kathleen também já deu para ela? Só está esperando a vacina? Como é que funciona? Ela compartilha do mesmo pensamento que eu, não é à toa que a gente se dá bem, né? Então, ela tá aqui também, não aguenta mais. No início foi algo diferente, então, apesar da gente compartilhar o mesmo espaço no trabalho também, né? Ainda Novo Tempo, então a gente também está aqui dentro de casa, não mudou muito essa questão de, eu te vejo todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo. Então, assim, ela também tem uma certa assim, vontade de voltar ao presencial, só que daquela coisa, né, com todos os cuidados, vacinada. Então, graças a Deus, ela já está perto de tomar a primeira dose. Acredito que semana que vem, no máximo, ela já tomou a primeira dose. Mas a gente está esperando aí essa segunda dose, vacinar completamente, para a gente voltar com tudo. A gente compartilha da mesma ideia. Valeu, Murilão. Depois da segunda dose, eu tenho que te visitar, não só para tomar um chá na sua casa, mas para conhecer o seu amigo chamado Play 5, que você tem aí. A gente vai dar uma conversada juntos, trocar uma ideia. Espero que o seu Play 5 esteja vacinado também e vai dar tudo certo. Murilão, um abraço. Obrigado por tirar um tempinho aqui na sua tarde para dar um pulo no Entre Família. Grande abraço. Abração, Cris. Eu que agradeço. Um abraço, pastor. Um abraço, Lincoln aí. Valeu, Murilão. Se Deus quiser, eu vou voltar para o exercício, tá? Agora eu tenho que voltar para encontrar. 6 da manhã. Às 6 da manhã, tenho que encontrar o nosso Murilão lá. 6 da manhã, então, amanhã. Só vai estar, pastor? 6 da manhã, vou mudar meu horário. Vai mudar o horário? Vou, 6 da manhã. Importante que o senhor não para, não para. Não, exatamente, ou à noite ou de manhã. Lincoln, essa questão da produtividade, já se consegue medir essa questão, porque você citou isso, da produtividade de quem está em casa, isso baixou, isso se mantém, as empresas criaram critérios para avaliar? Você tem vários softwares que ajudam a medir essa produtividade e os entregáveis do profissional ao longo do dia. A grande questão da pandemia e do home office, que sem sombra de dúvidas é o que permeia as discussões dentro das companhias, tem a ver com a questão da saúde mental. Foi justamente um pouco do que o próprio Murilo trouxe na fala dele. Quer dizer, você tem que tomar muito cuidado, porque é uma linha muito tênue, o seu WhatsApp, o WhatsApp do trabalho, é uma linha muito tênue, a mesa onde você faz ali o seu jantar, o seu almoço, e você tem um computador, a cadeira que você senta meia hora para almoçar, mas que você passa 8 horas sentado. Então, tem uma questão que envolve a saúde física e emocional.
mas sim as empresas conseguiram medir a produtividade e muitas delas constataram que, de fato, o profissional ele é muito mais produtivo trabalhando de forma remota, desde que as regras sejam todas cumpridas daquilo que precisa ser feito. Então, todos os cuidados necessários para você não extrapolar a jornada de trabalho, porque você não extrapolaria no presencial, então não pode ser também à distância. Equilíbrio sempre, né? Esse é um E já vou desafio. fazer uma pergunta pro Lincoln, a questão de perfil. Aonde se enquadra um Murilo da vida? O que faz se a empresa agora se transformou em home? Onde é que fica o Murilo nessa empresa? Será que ele teria um papel diferente dentro desse grupo? Será que nós teríamos reuniões diferentes? Cada perfil, enfim, a gente está aprendendo nesse momento pandêmico, não está nada em nossas mãos, mas como o Lincoln falou, a gente já dá para ter um vislumbre do comportamento desse novo normal. E você, como é que está? Está gostando do home office? Vai voltar agora? Não, vai ficar em casa. Já arrumou um cantinho para você? Todo mundo, o filho também. Vamos fazer o seguinte, você fala já, Lincoln está sentadinho no seu sofá, a nossa doutora, a nossa advogada já vai dar uma consulta para você, é um breve intervalo e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta, o papo é home office, né? E eu até recebi aqui no intervalo do Lincoln uma grande reflexão, pastor também, né? De que às vezes você pegar 1, 2, 3 horas de trânsito por dia não era normal. Então não é o novo normal, é o verdadeiro normal para algumas pessoas que, quando colocaram na balança o tempo, perderam muitos dias. E se tem uma coisa que eu e você temos diferente, é o salário. Uns ganham mais, outros menos, mas 24 horas e tempo é de um valor que não volta mais o tempo. Então a gente tem que pensar nesse quesito. E algumas profissões não, só no tete a tete. Eu mesmo tenho que estar aqui na Novo Tempo para apresentar o programa. Algumas coisas podem ser no home office, a gente vai achando equilíbrio, a gente vai acomodando as melancias no andar da carruagem, porque a gente está em adaptação. Você está participando? Manda a sua participação. Só que agora, nesse momento, a gente vai dar um pulinho. Lembra que a gente falava da Suzane para você? Ela vai estar agora com uma empresa que tem home office. Vamos fazer o seguinte? Vamos conversar com ela agora? Muito boa tarde, Suzane. Boa tarde, Cris. Boa tarde para você de casa. Pois é, eu estou aqui em São José dos Campos e vim conhecer uma empresa que adotou e tem adotado o sistema de home office. É a Cuponomia. É um portal com mais de 20 mil cupons de descontos e também cashbacks nos principais sites de compras online. Eu converso agora com um dos sócios, o Ivan. Boa tarde, Ivan. Você estava contando para mim que assim que entrou a pandemia, na verdade um pouco antes, vocês já foram home office, né? E o que deu tão certo que vocês pretendem continuar com esse sistema de trabalho daqui para frente? Acho que principalmente a questão de concentração. Para certas posições, como desenvolvimento, que você tem um trabalho um trabalho que não depende muito de outros, você está lá programando, não tem que estar em interações constantes com outras equipes, isso funciona bem. E até o funcionário não perde aquele tempo de deslocamento para o escritório, ele consegue almoçar em casa. Esses são pontos positivos e que podem até melhorar a produtividade das pessoas. Você comentou também que vai continuar com esse modelo mesmo com o fim da pandemia. Por quê? A gente enxerga que tem coisas boas no trabalho local, no escritório e no home office. E a nossa ideia é trazer o melhor dos dois mundos. Então, para vagas, para posições que faz sentido ter a convivência no local, que faz sentido as trocas do local, a gente gostaria de adotar um modelo híbrido. E para posições que já estão totalmente no modelo de home office e estão funcionando bem e têm trazido produtividade, a gente vai manter desse jeito também. É interessante que aqui na Cuponomia tem funcionários, né, que até já mudou para o litoral, inclusive, já que vai continuar nesse sistema aí de home office, né, já foram embora, estão lá de boa no litoral. E você comentou comigo que contrata pessoas de todos os lugares também, né? Sim, muitas vagas que abrimos, a gente abre para o país inteiro. E aí isso facilita até a ter os melhores profissionais sem ter essas restrições de localidade, de onde a pessoa vive. Claro, com certeza. Você comentou que algumas pessoas, elas estão querendo voltar para o escritório. Então, tem aquelas pessoas que talvez o escritório ainda é a melhor opção, né? Sim, vai depender muito de cada um. Além dessa questão da natureza do seu trabalho, que pode ser mais interessante estar próximo dos outros,
Tem pessoas que vão estar em casa com os filhos e não vão conseguir a concentração que seria o benefício de estar em casa. E em certo dia pode ser interessante para ela vir para o escritório, que ela vai conseguir se concentrar mais aqui, que vai ter uma estrutura melhor para trabalhar. Então, eu acho que a ideia é possibilitar essa flexibilidade, que aí, quando fizer mais sentido estar aqui, o funcionário pode vir aqui. Quando fizer mais sentido ele estar em casa, ele pode ficar em casa. Ivan, muito obrigada pela sua entrevista. Bom, vocês perceberam aí que não existe uma totalidade no esquema home office, né? Esse modelo híbrido me parece também ser muito interessante. Então, nós teremos aí algumas tendências pós-pandemia no modelo de trabalho, utilização, como o Ivan comentou. Eu volto com você aí, Cris, Carol, no estúdio. Valeu, Su! Valeu, Carolzinha não está aqui não. Acho que ela vai fazer um home office de casa, participação, a gente está estudando isso aí, mas eu já estou fechando com a Patrícia aqui a minha participação de Itapema. Estamos tentando ver um quadro que eu participo todos os dias, trazendo informações da praia durante todo o ano, mostrando se o mar está para peixe, se não está, em todas as questões, buscando especialistas... Previsão do tempo para o Brasil inteiro. Então a gente está estudando isso daí. Hã? Não vai rolar, não vai rolar, mas tudo bem. Porque a resposta veio imediatamente. Agora, o que eu achei legal e importante, falando sério aqui, o estudo do gestor ali, do Ivan, avaliando, olha, a gente tem dois mundos, a gente tem pessoas que se adaptam, outras não, então, como gestão, a gente tem que fazer uma análise de perfil. Deu certo, não deu, trocando. Olha, ele falou programador. Não tem quase interação. O porquê que eu vou manter um funcionário como esse aqui se ele está rendendo? Outra questão que o Lincoln colocou, existem ferramentas hoje para você saber quanto tempo ele está lá, o que está rendendo. Minha esposa, por exemplo, trabalha na escola bíblica, você que pede revistas aqui. Os gestores sabem quantas pessoas ligaram, quanto tempo ela atendeu, quanto tempo teve o break dela para ir no banheiro. Então, se tem mecanismos hoje de gestão para você colher isso de uma maneira organizada, né, que você possa ter um rendimento e até para poder ter metas hoje de quem atende, por exemplo, nesse quesito. Então, são dois mundos que estão sendo estudados pelos gestores e testados. É isso mesmo, né, Lincoln? O caminho é por aí, é testar esses dois mundos, entender o perfil desses profissionais e o tipo de negócio. Porque a gente ainda tem alguns modelos de negócios que, por exemplo, o trabalho home office é mais difícil de ser operacionalizado, porque você precisa ter ali, digamos ali, o elemento principal que é o ser humano, o indivíduo trabalhando. Mas no caso dessa companhia que nós vimos a entrevista agora, é justamente por aí. Olha que ponto interessante. No trabalho home office, eu consigo trazer talentos de qualquer lugar do país ou do mundo. Quando no trabalho presencial, não. Porque no trabalho presencial, só para você, por exemplo, expatriar alguém para trazer de outro país, para pagar a mudança, para pagar todo o processo, que vai vir com família, que vai ter que morar no país. Então, você tem toda uma logística para as grandes companhias que hoje não precisa mais, porque você consegue fazer isso à distância. Então, por outro lado, eu também consigo ter pessoas mais talentosas, porque agora o meu leque se ampliou para o processo de contratação e de talentos. Agora... não tem jeito, muitas empresas vão entrar nesse processo, a gente tem que se adaptar. Para o indivíduo, para o funcionário, aquele talvez que tenha, como o Murilo, que necessita desse momento da presença, da interação e tal, mas que talvez em algum momento vai ter que trabalhar. Psicologicamente e pensando no aspecto produtivo, uma rotina dele, de ação, eu acordei, meu café da manhã, meu momento de exercício, meu momento devocional, né? O Murilo citou, eu faço meu culto, eu leio, meu momento de café da manhã e agora eu vou para o trabalho, mas estou em casa. Como isso, né, deveria acontecer, se isso é benéfico para esse indivíduo? Pastor, o nosso cérebro ele é um aparelho biocomputacional. Ele executa o comando que você manda para ele. E o cérebro precisa de rotina. O que é importante? Qual foi talvez uma das grandes falhas das empresas no começo, porque todos nós estávamos e ainda estamos aprendendo com a pandemia? É que nós não conseguíamos dizer como seria uma nova rotina trabalhando de casa. Então todo mundo ficou muito perdido. Então não tinha um local adequado para trabalhar, a internet não era muito boa, a cadeira que você senta não era mais confortável, tem criança, tem periquito, papagaio, isso atrapalha.
Agora as companhias entenderam que é importante você também criar uma rotina. Então a mesma rotina que você seguia no escritório, ela precisa ser seguida dentro da sua casa. Então aquela história que a gente vê de meme, né, que a pessoa vai fazer uma reunião. Então ela acorda correndo, ela bota um blazer ou um paletó, mas está com pijama ainda, de chinelo. Quer dizer, isso não existe. Ela precisa ter os mesmos hábitos e os mesmos costumes. Qual horário que eu parava para almoçar na empresa? Meio-dia? Meio-dia é a hora que eu paro para almoçar. E claro, no caso, muitas vezes, das mulheres, das mães que têm a dupla jornada dentro do trabalho, dentro de casa, também é importante que a empresa crie um sistema que permita com que isso ocorra de maneira saudável, sobretudo para as crianças. Porque daí entra uma questão legal, né? Até vou perguntar depois para a advogada, né? Ela está ouvindo a gente ali, né? Porque eu acho que tem uma legislação, ou isso deve ter sido alterado, para que você agora respeite seu horário de trabalho e a empresa se adapte a isso também. Acho que é uma via de mão dupla, né? Pois é, se você conseguir esse equilíbrio, fica muito mais fácil, você é mais produtivo, você se sente melhor. Agora, só para fechar o caso do Murilo, quando eu contei para vocês dessa pesquisa recente, que de cada 10 brasileiros, 7 preferem permanecer em home office, a gente tem uma quantidade de pessoas que querem voltar para o trabalho presencial. E aí vem uma outra leitura que é a seguinte: quando eu volto, como eu volto? Porque eu posso voltar de uma forma muito diferente que o meu colega. Porque ele ainda não vacinou, porque ele ainda tem pessoas de risco, porque alguém morreu na família de Covid, então ele tem todo um receio. Então, pensa naquelas festas de fim de ano que as empresas fazem. Já não vai ser a mesma coisa. Isso que eu ia falar, Lincoln. Ele está voltando achando que todas as cadeiras vão estar preenchidas. E, na verdade, se a gente tem 7 por 3... ele vai ver que estão faltando 7 cadeiras nessa proporção, abre a porcentagem aí. Ele vai voltar para um cenário que não é mais o mesmo. Esses dias nós estávamos comentando aqui, algumas pessoas vieram gravar e falaram assim: nossa, da outra vez que eu vim aqui na Novo Tempo, tinha gente para tudo que é lado. Claro, nós já nos acostumamos a estar com os corredores vazios aqui, mas era uma outra empresa com outro fluxo que não existe mais. E você vai ter que lidar psicologicamente com essa questão toda, né? A mesma coisa que você troca de escola, não é mais os mesmos colegas, trabalha isso aí. E olha, tá na continha da mente. Você vai ver que está na continha psicológica. Agora, o que está na nossa conta é você. Você quer aproveitar o Lincoln? Você sabe que é aula? Então, a sua participação na tela chegando aqui na nossa tarde, de forma anônima, e não tem problema, né, pastor? E de jeito nenhum. Como deixar realmente claro a indivíduos que insistem que profissões de home office só existem devido à pandemia e que profissões assim já existiam há um tempo e é algo que pode crescer muito. Pois é, o que nós falávamos. Já existia, mas não no modelo organizado que nós temos hoje, por exemplo. Então, haviam acordos entre empregados e empregadores no sentido de hoje você pode trabalhar de casa, enfim, questões que, inclusive, depois a doutora pode especificar melhor, mas hoje você já tem isso de forma mais formalizada. Um exemplo bem simples, uma colega que recentemente começou numa grande construtora brasileira, o contrato de trabalho dela já veio com a modalidade de você trabalhar 2 dias na semana presencial e 3 na sua casa. Então, a empresa, inclusive, coloca isso como um benefício, né? Claro, aí tem toda uma questão de como você apresenta isso para o trabalhador, mas para ela achou o máximo, né? E muita gente dessa nova geração já vai vir acostumada a trabalhar distante, de longe, né? Diferente de nós que crescemos trabalhando presencialmente em volta de muitas pessoas. Mas você citou que algumas empresas de tecnologia, você citou em off, já trabalhavam e já tinham critérios estabelecidos, né? Antes mesmo da pandemia. Sim, isso já fluía muito bem, inclusive. A diferença é que a gente tinha um segmento, um nicho muito específico que era a tecnologia. Hoje já não, isso já ampliou para outras esferas além da própria tecnologia. E o pessoal de casa fica falando agora, nem fazia parte do seu vocabulário, olha só, home office, part-time, full-time, híbrido. Quem te viu, quem te vê, hein? Tem dúvida ainda? Você está um pouquinho resistente? Coloca. Cris, eu não tenho coragem. Coloca de forma anônima. Participa. Tem um filho trabalhando, quer saber agora questões legais? Já já nós teremos uma advogada sentadinha aí no seu sofá para te explicar. É depois do intervalo já, hein? 3, 4 minutinhos e a gente volta já já. Não sai daí. Muito bem, estamos de volta e vamos acrescentar mais uma pessoa aí na sua sala, no seu smartphone. Você tem dúvidas? Olha, o pastor estava conversando aqui, Firosman também, e eu pensando algumas questões envolvendo esse home office que agora virou uma realidade, tem que se ajeitar em casa e tem que se ajeitar legalmente. Nada como uma advogada trabalhista para ajudar você aí.
Tá feliz da vida? Coisa boa, né? A gente conversar. E a gente recebe aqui a Gabriela Claudino. Gabi, seja muito bem-vinda, Cariocas, como a nossa diretora, porém que está na capital paulista aqui. Obrigado pela participação. Boa tarde, Cris. Obrigada aí. E aí, tem muita gente batendo na porta com algumas dúvidas, Gabriela? A gente tem recebido bastante dúvidas, principalmente de empresas, né? Em questão de como fazer, existe alguma nova legislação, como tem feito, o que saiu, o que está de novo, o que pode, o que não pode. Tem muitas empresas perdidas e empregados também do que pode ou não exigir, né? Olha, a gente vai colocar algumas situações aqui na nossa tela, mas eu quero perguntar, e aí, a nossa legislação estava preparada para o home office antes de colocar aqui? Você acha ou vai precisar de alguns ajustes agora no andar da carruagem? Ano passado tiveram algumas medidas provisórias promulgadas, teve a que mais fez sucesso, que foi a 927, ela perdeu a vigência no final do ano passado porque a gente saiu do estado de calamidade. E em abril desse ano, houve uma nova medida provisória, que foi a 1046, duas, né, na verdade, 1045 e 1046, para fazer essa nova regulamentação em relação a questões trabalhistas, porque a CLT, nesse momento que a gente está vivendo, seria suficiente, mas ela travaria muito o processo para questões emergenciais que a gente tem vivido desde 2019. Então, em resumo, doutora, a gente teve um estado de calamidade onde abriu, né, essa gama para facilitar, porque era algo urgente mesmo, emergente ali. Aí depois teve uma atualização, porém a CLT ainda deixa o sistema muito lento para trabalhar nesse molde. Sim, então, a medida provisória, como o nome mesmo já diz, ela é provisória. Então, essa medida provisória, a 1045 e a 1046, elas possuem a validade de 120 dias. Então, elas iniciaram em abril e possuem aí uma validade de 120 dias de vigência para que essas empresas, dentro dessa legislação, com algumas alterações e modificações em relação à CLT, possa fazer com que a sua empresa rode. O objetivo dessas medidas provisórias é para manter as empresas em funcionamento e garantir o emprego dos trabalhadores, no caso, né? Aí é bom demais, né, doutora? Não, garantir, vamos lá. E para garantir a sua informação, Cris, nada de enrolação, hein? Na tela, a nossa primeira situação. Doutora, está chegando. Olha só que legal. A empresa pode afastar um funcionário com Covid-19 do trabalho presencial, mas exigir que ele continue trabalhando no home office enquanto ele se recupera? Afinal de contas, home office, ele está em casa, né, doutora? Uma pessoa com Covid-19 ou com suspeita de Covid-19, a empresa não só pode, como deve, né, mandar um funcionário ficar em casa. E é óbvio que é importante que o funcionário procure um médico da sua confiança ou uma unidade de assistência de saúde para que ele faça o atestado pelo prazo que ele precisa para ter uma recuperação completa. Mas nesse caso ela não pode exigir que ele continue trabalhando. Agora, se o funcionário não comparece a nenhuma unidade de saúde, é uma questão de negociação entre o funcionário e a própria empresa e de sensibilização do próprio empregador, né? Mas o ideal é que o funcionário procure, sim, uma unidade de saúde, faça o atestado e fique em casa durante todo o período que ele precisa para recuperação, sem home office, sem trabalhar. No caso, o atestado, ele não trabalharia em casa. Não trabalha, a empresa não pode exigir que ele trabalhe. Então, somente com atestado. Ele teria que atestado, procurar uma unidade de sim. saúde, atestou que ele está com a Covid-19, com esse documento em mãos, o prazo vigente no documento, que é o atestado, né? Sim. Agora, um exemplo. Em situações como o filho, né? O filho que está com a Covid-19 foi afastado da escola e tal. Nesse momento também, se está comprovado, aí ela não fez o atestado, por exemplo. Não, aí é uma situação diferente. Só da criança, no caso. Quem possui a doença, quem está com o vírus, é o filho. Sim. Então, por questões de contaminação, de contato com outras pessoas, a empresa deve, né? É necessário que ela coloque aquele funcionário dela de quarentena, cumprindo o home office normalmente, caso isso seja possível, em relação à função dela. Muito bem. Então, olha, está criando um cenário aqui, hein? Você tem dúvidas? Gabriela está aqui, ela pode participar mais vezes. Aí depois a gente vai passar o Instagram para te fazer umas perguntinhas. Outra situação, doutora. A empresa pode exigir o retorno ao presencial apenas de alguns funcionários, ainda que eles desempenhem a função semelhante? Mesmo cargo, mesma situação, porém a Maria fica em casa e o Cris está trabalhando.
E aí? Isso é uma situação que tem ocorrido bastante, porque tem muitas empresas hoje adotando o regime o sistema do revezamento. Então, metade fica em casa, uma parte vai trabalhar e nesse sistema, metade trabalha determinados dias da semana e a outra metade determinados dias da semana e vai revezando, tendo esse tipo de revezamento. O objetivo é que dentro da empresa não ocorra contaminações e tenha o devido distanciamento social de uma pessoa com a outra. Então, o sistema de revezamento ele é importante nesse período e o funcionário precisa cumprir, caso ele tenha que ficar em casa ou caso ele tenha que ir para a empresa. Na minha equipe aqui, a gente está fazendo revezamento, segunda, quarta e sexta, verdade, na parte de programação. Agora, doutora, mas assim, ó, você vai trabalhar e você vai ficar full time em casa. Você vai ficar home office. E o outro vai trabalhar aqui, ó. Então, vamos supor, no quadro de 5 pessoas, deixamos só uma trabalhando presencialmente. Pode? Até pode, só que é importante que o empregador ele tenha sensibilização de, por exemplo, uma gestante, uma mulher que está grávida, o ideal é que ela fique o tempo todo em casa de home office. Um idoso, o ideal é que ele fique o tempo em casa de home office. Agora, em relação a pessoas que têm a mesma características, semelhanças, mesma qualidade de saúde, tudo, o ideal é que se faça o revezamento mesmo. Mas legalmente também não teria nenhum problema? Não. Poderia a mesma função, a pessoa está presencial, a outra não. Legalmente, o ideal seria o revezamento, mas se naquela função, por exemplo, tem uma atribuição especial naquela pessoa, está tudo em casa. Então, ó, estamos aí na ponta da lei. Mais uma situação, doutora. Funcionários que trabalham presencialmente apenas em alguns turnos por semana, têm direito ao Vale Transporte? Tem direito, desde que o Vale Transporte seja proporcional ao período que ele sai para trabalhar presencialmente. Então, se ele trabalha 2 vezes na semana presencialmente dentro da empresa, ele vai receber o Vale Transporte para aqueles 2 dias. Os dias que ele trabalha em casa, ele não recebe o Vale Transporte. Muito bem, por isso que você que está fazendo revezamento, faz uma escala e envia para o DP, não é verdade? Aí depois confere com ponto para ver se está tudo certinho, para calcular seu Vale Transportes. É simples, vai nos dias que você foi, você vai ter. Nos dias que você foi, você não vai ter. Aí é simples, hein? Vamos lá. Na tela, mais uma participação aqui, mas na verdade um questionamento para a doutora Cariocas, porém que ama São Paulo. É a penúltima participação aqui. A empresa é responsável pelo fornecimento de equipamentos de trabalho para home office, como computadores, materiais de papelaria. Por exemplo, eu quero que você faça home office. Você se vira aí e tal. E nesse caso, de quem é que paga a internet? Isso depende do que foi acordado entre funcionário e empregador. Com a medida provisória, a 1045 e a 1046, as 2 medidas, vai funcionar assim. Se eu quero que você fique em casa fazendo o home office, eu vou fazer um acordo com você, um aditivo contratual, antes ou em até 30 dias que eu te coloquei de home office. Se você tiver computador, tiver acesso à internet, tiver tudo isso, a gente pode negociar. Esse aditivo vai na carteira de trabalho, doutora? Ou é um contrato mesmo? É um contrato, isso. É um aditivo contratual. E aí a gente negocia, por exemplo, custear determinada quantidade a mais de energia que eu gasto, ou a manutenção de um computador, questões de comida, porque tem muita empresa que dá o ticket alimentação. Então, eu faço essa negociação que deve ter o contrato escrito antes da saída para o home office ou em até 30 dias que o funcionário saiu para o home office. E aí, segundo a medida provisória, se o funcionário não tem nenhum equipamento, não tem internet, não tem nada, a empresa precisa custear esses equipamentos e esse suporte que o funcionário precisa ter. Se ela não custear, se ela não emprestar, que aí é o sistema de comodato, né? A empresa entrega esses aparelhos para o funcionário fica a cargo da empresa e as horas de jornada dele são contadas normalmente. Muito bem, você está entendendo em casa? Olha, coloca no papel, eu sei que é bom você ter a palavra e tal, mas tem um chefe meu que falou o seguinte, escreva até para quem não sabe ler, sabe? Coloca no papel, tudo certinho, eu sei que eu confio em você, então por isso mesmo que a gente vai fazer o contrato. Tá tudo certo, vai seguir o contrato mesmo, não é verdade? Coloca no papel, tudo certinho, para depois, vá que esqueça, né? Tá anotadinho. Vamos lá.
Agora, a nossa última questão: como fica a contabilização das horas de trabalho dos funcionários que estão trabalhando parte em casa, parte em empresa? Tem a ver com essa escala que a gente falou, doutora? Vocês falaram bastante sobre isso. Inclusive, tem muitas empresas hoje fazendo esse sistema de contabilização de horas, inclusive no home office, né? Se é possível para a empresa fazer essa contabilização, ótimo. Mas o sistema de home office, segundo a lei, inclusive a CLT, que é o teletrabalho, tudo, você é obrigado a cumprir a jornada contratual. Então, você fica responsável pela quantidade de horas do seu contrato. E não aquela questão de colocar o dedinho, passar, sair o ticket, voltar. Não, o home office ele é diferente. Agora, se a empresa tem um sistema que consegue fazer essa contabilização, perfeito. E a contabilização na empresa, normalmente, o dia que ele tiver que ir para a empresa, ele bate lá o dedinho na caixinha lá que tem e pronto. Maravilha! Você entendeu em casa? Gostou da doutora? Ela tem que vir mais vezes aqui participar com a gente. Doutora, muito obrigado, Obrigada viu, a pela você, participação. pode chamar sempre. Me perdoe pela piada ruim no intervalo. Fiz uma piadinha da que ela não está acostumada. Eu faço para a Carol aqui. Ela deu aquele cheiro e disse: ô, Cris, logo na minha primeira vez essa piadinha aí. Doutora, Faz obrigado, parte. viu? Bom retorno. Obrigada Na a próxima você. vez, vou preparar uma piada boa daquelas para dar gargalhada. Você vai ver, fica com a expectativa. Obrigada, Brincadeiras à parte, um bom retorno. Obrigado por atender o nosso chamado. Obrigada, tchau. Você de casa está participando? Pô, o pastor aqui atura as minhas piadas aqui. Você tem que orar por ele, inclusive. Pastor, não é todo mundo, né, que consegue... Não, elas são sempre muito criativas, principalmente quando entra por uma linha filosófica. Ele é filósofo. Filósofo. E a gente tem participação. Pastor, dos o povo nossos de casa está amigos, pode esperando, ser? então manda ver. Vamos lá? Então, na tela, a participação dos nossos. Leila, minha filha, formou em meio à pandemia e louva a Deus porque ela conseguiu serviço na empresa que fez estágio. Que legal. Fez estágio em home office, né? Porém, fico analisando a questão de uma pessoa que já sofre de ansiedade. Até onde essa pessoa consegue ficar ali no mundo tão isolado? Essa é uma pergunta na linha psicológica, né? Mas, Firosman, dentro da sua, eu acho que a gente pode pensar assim, dentro da sua avaliação como gestor, qual seria a visão do empregador? Qual seria a orientação, talvez? Eu acredito não, a gente já tem evidências de que os problemas psicológicos têm crescido em razão da pandemia. E isso pode crescer num ambiente ainda num home. Não tem como, né? Sem sombra de dúvidas. O transtorno de ansiedade, só para vocês terem uma noção, o Brasil é considerado o país com a maior quantidade de pessoas ansiosas do mundo. Nós somos o terceiro país no mundo a mais consumir antidepressivos e o primeiro na América Latina. Então, no caso em que a Leila traz essa situação, retrata muito o perfil de um momento que nós vivemos, em que essas pessoas acabaram ativando um comando em que o processo de ansiedade ficou muito mais exacerbado e para algumas pessoas o efeito foi contrário. Então, você tem muitas pessoas que sofrem com isso. O que o gestor precisa fazer? Ele precisa ter um olhar muito mais cuidadoso para o capital humano. Porque na empresa, no trabalho presencial, no momento do cafezinho, no momento do almoço, no momento de uma reunião, eu consigo no olho perceber que meu colaborador não está bem. Mas no trabalho home office é difícil, porque ele ligou a câmera uma vez por dia, foram 40 minutos de reunião e eu não o vi mais. Então é importante ter uma sensibilidade maior. Aí entra um pouco o papel da área do RH em capacitar esses gestores para serem mais sensíveis a essas questões interpessoais e para ter um olhar mais humanizado no processo do gerenciamento das pessoas. A sugestão, diante de um quadro assim, é importante que eu tenha no meu gerente um caminho aberto para eu poder, né, abrir e dizer, olha, estou precisando de um acompanhamento profissional, estou precisando de um processo terapêutico. Lógico que a gente recomenda aqui sempre, né, Cris, aquela linha, né, uma boa alimentação, exercício físico, o sono. Integralidade, a né? integralidade. Só que, para algumas pessoas, o processo terapêutico também é essencial.
Estou falando aqui para um aluno de psicologia também. Um graduando de psicologia também. E é tudo baseado só no que a gente está estudando. Exatamente, exatamente. Mas assim, essa questão da ansiedade, ela de fato é um tema que precisa ser levado em consideração. Precisa ser levado em consideração a resposta que o colaborador dá na forma como ele expressa as suas emoções. Porque nós temos as emoções primárias e secundárias. As emoções primárias são aquelas que eu consigo reconhecer no outro. Medo, tristeza, alegria, felicidade. Mas as emoções secundárias são aquelas que eu guardo para mim. Então, essas são as mais perigosas numa situação como essa. Porque o trabalhador pensa, se eu começo a chorar, se eu começo a falar dos meus problemas, meu chefe vai dizer, você está reclamando do quê? Se você está trabalhando de casa, a empresa não te mandou embora e não reduziu o seu salário. Então, as pessoas elas acabam guardando mais e aquilo, de forma acumulada, gera problemas, sem sombra de dúvidas, aí nas questões... Agora, Firosman, analisando a história, a gente já viu transformações, claro, não no momento pandêmico, mas a gente teve aquela fase da industrialização, a indústria. O povo não estava acostumado, né? Trabalho repetitivo. A gente teve essa transformação da ascensão da mulher no mercado de trabalho. Ela também não estava acostumada, a pressão que tem ainda entre as mulheres, dividindo ainda as tarefas de casa, que não era dividida, era a ajuda do marido, rede de apoio, marido não é rede de apoio. Essa formação de entender essa transformação, aí você falou de capital humano. A última década agora, a gente vê o lado empresarial tendo essa empatia, não só por empatia genuína, porque a empresa que valoriza o capital humano, seja na sua psique, entretenimento, porque a gente vê empresas deixando funcionários dormir na empresa, pessoas com pinball, fazendo joguinho, por quê? Só para ter divertimento? Na ponta do lápis, existe um acréscimo financeiro nisso. Gostaria que você falasse um pouquinho, Firosman, que a empresa hoje que ela atende um funcionário na sua integralidade, ela tem só a ganhar, porque grandes empresas mundialmente estão apostando nessa qualidade de vida do empregador, não só pela plena empatia, mas também pelo faturamento. Então, né? Vou dar uma dica já, viu, Firosman? Para quem você faz a gestão aí, por que não criar um quadro online para os funcionários que estão ali em home, parou nesse momento, agora todo mundo faz exercício físico ou alongamento online. Pronto, entendeu? Então é uma coisa que... Né? Fazer um momento de descontração. Exatamente. A diretora falou que tem empresa que já está fazendo isso, né? Recentemente nós adotamos como empresa que nós atendemos um sistema chamado CAVE, que chama-se Ciclo de Aprendizagem Vivencial. Então nós propusemos ao presidente da companhia e ao comitê executivo que uma vez a cada 15 dias esse ciclo de aprendizagem vivencial ele pudesse ser feito mesmo que de forma remota entre os seus principais líderes. E os feedbacks que eu tenho recebido da companhia são incríveis, porque nesse ciclo de aprendizagem vivencial, cada um conta o que está vivendo, como está vivendo e como está lidando com esse momento. Que legal. E isso vai cascateando até chegar na operação. Então essa nossa sugestão foi muito bem-vinda, o presidente da companhia foi o primeiro a dizer não, eu quero fazer isso daqui, a gente vai implantar, e o mais interessante é que cada 15 dias, um gestor diferente conduz de forma aquele momento de aprendizagem vivencial, ou seja, é um ganho qualitativo e quantitativo também. Maravilha. Vamos obedecer a diretora e vamos para o alongamento, tomar água. Por uma qualidade de vida e questão vivencial, para que eu não apanhe da minha diretora, nós vamos para o intervalo e voltamos já, não sai daí. Muito bem, estamos de volta. E aí? Tá gostando desse assunto do home office? Você gosta, não gosta? O Murilo esteve aqui, nosso colega, disse, rapaz, não estou aguentando mais. Eu, por mim, já vacinava outra semana que vem, já voltava. Mas voltamos para onde? Tem muita gente em casa, novo normal e tal. Cris, é muita coisa para a cabeça só. Eu aqui, dona de casa ainda, estou aqui, tem filho, meu filho está nessa aulinha, nesse computador, de vez em quando eu tenho que ir lá ligar, tenho que participar. O marido está em home office, ou você, de repente, perdeu o emprego nessa pandemia, queria estar em home office ou não, queria estar empregado. E outra, tem uma frase, se as coisas não fazem sentido na sua cabeça, elas não fazem sentido em lugar nenhum. E eu digo para você, meu pai falava, olha, você tem que arrumar o lugar onde você passa mais tempo. E a gente perdia, né? Um lugarzinho que a gente passa mais tempo. Você calculou o tempo que você dorme? Então você tem que investir também num bom colchão, uma boa cama e tal. Agora você passa muito tempo, é aqui, ó, é a mente. E outra, segundo a Organização Mundial da Saúde, 30% da população mundial tem algum distúrbio relacionado às emoções. A gente teve uma semana fantástica aqui na TV Novo Tempo, ou melhor, na Rede Novo Tempo, com a doutora Rosana Alves, ela que veio dos Estados Unidos, ela tem um instituto de pesquisa, o Neurogênesis, ela que tem 3 pós-doutorados na área, ela já ajudou aí
né, orientou mais de 300 artigos acadêmicos no mundo, escreveu mais de 100, coautora, autora de livros e autora de uma revista que vai para sua casa de graça. Cris, fala de novo, não estou entendendo não. Você já falou de sentimento, quanto que é esse? Você vai vender alguma coisa? De maneira nenhuma. Vou te mostrar uma revista que essa doutora preparou, fala Sentimentos, a ciência do existir, e ela vai para sua casa de graça. Para você que passa a TV todo dia e fala assim, de graça, nem injeção na testa. Olha, isso aí, Cris, duvido. Então, olha, eu quero fazer um desafio para você hoje. Essa revista Sentimentos, que fala aqui sobre toque, né? Fala sobre depressão, fala sobre ansiedade, e com uma visão ainda ligada com a fé. Doutora Rosana Alves é fera na área, humilde, querida, e ainda deixou esse presente para você. Eu quero fazer um desafio para você agora. Pega esse telefone agora e liga e fala assim, olha, o Cris do Entre Família falou que essa revista é de graça. Eu quero saber quanto que eu pago. A postagem? Nem o correio. Vamos pegar o telefone para pedir essa revista? Vamos dar jeito, vamos falar dessas questões. Há um tempo atrás, falar disso aqui, porque na verdade o vizinho é louco, né? O meu filho que tem problemas emocionais, um preconceito com a questão da psique. Quebra esse preconceito, vamos falar mais, entender um pouquinho mais e dar qualidade de vida para você. 0 operadora 12 21 27 31 21. Vou repetir o telefone. Liga agora. Tem um povo esperando a sua ligação aqui para te atender, vai te dar boa tarde, você vai preencher um cadastro e vai enviar pelo correio. É simples, rápido e fácil. 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou, se você preferir, tem o WhatsApp aqui embaixo, tá? DDD 12 9 8244 4449. Tá aqui, ó. Revista Sentimentos, a ciência do existir. Bom demais, hein? Essa aqui vai para sua casa? Vamos preparar já pelo correio. Tá ligando aí? Coisa boa. Você de casa que está aí, ó, sentadinho no sofá, ganhar um presentão do nosso programa. E falando de casa, né, pastor? O povo de casa participa. Firosman aqui está dando aula no bastidor. É uma benção. Muito bom. Temos mais participações, Pastor, Cris? vou colocar o povo na mesa aqui, pastor. Agora, então, por favor, diretora. Vamos lá, sua participação, pergunta anônima. Olá, amigos, a opção home office exige muita disciplina e foco. Aquilo que a gente conversou, né? Da questão da mente precisar dessa sistematização. Envolve família 24 horas. Sinto falta do meu antigo escritório longe de casa. Aquilo que o Murilo falou da sensação de quando você sai do escritório e você volta para casa. Eu gosto muito de uma frase do Picasso, que foi um pintor espanhol expressionista, que ele dizia assim, quando trabalho, descanso. Fazer nada ou entreter-me a visitantes deixa-me cansado. Então, o trabalho também precisa ser um momento de relaxamento e de descanso, mas você precisa ter condições que te permitam ter essa saúde mental para conduzir o momento que você tem ali. O caso que ele nos traz é de muitas pessoas que também sentem falta do contato humano. Mas a questão é, quando nós voltarmos, essas empresas que estão fazendo essa retomada paulatina, não espere que você vai chegar no escritório e vai ser como antes. Se você tinha 40 cadeiras do seu lado, você não vai ter 40 pessoas sentadas ao seu lado. Então, é preciso também ir se preparando para esse retorno no aspecto emocional, do que eu vou encontrar lá. Porque muita gente acha que vai encontrar o que tinha deixado quando a pandemia começou, e na verdade vai ser muito diferente. Inclusive o formato do próprio escritório, né? Muitos escritórios já têm acrílicos para evitar o contato, então vai ser todo um processo de readaptação. Também para ele aprender a mudar a rotina dentro da própria casa, né, Firosman? Assim, dentro da própria... Porque o trabalho em casa... A minha rotina de execução é diferente da rotina de execução do escritório. E eu tenho que tentar encontrar, pastor, uma forma de equilibrar, mesmo no home office, atividades que me permitam ter uma válvula de escape para não ter essa tensão de que eu estou 24 horas ao lado de alguém, dos meus filhos, da minha esposa ou do marido, porque senão, de fato, a tensão aumenta e aí você se sente cada vez numa situação pior, porque você não quer ficar naquele ambiente. Tudo começa com aquilo que nós projetamos na nossa cabeça. Então, se você projetou na sua cabeça que é ruim trabalhar assim, vai ser ruim trabalhar dessa forma. Então, tem uma questão da gente ressignificar esse aspecto da nossa vida. Agora, Firosman, eu fico pensando em alguém que está desempregado vendo o nosso programa agora, por exemplo. Talvez é a oportunidade de ele retomar. Porque, por exemplo, na sua época, você não tinha um contato remoto. Então, algumas plataformas você vai ter que ter um conhecimento agora. Por exemplo, não conheço ninguém que já não tenha feito uma reunião no Zoom, agora tem o Meet e outras plataformas. Então,
O mercado de trabalho agora está abrindo mais uma abinha de comunicação, porque comunicação é tudo. Se você vai retomar para o trabalho, dificilmente você não vai ter que fazer uma reunião remota ou algum contexto. Se a pessoa já tem uma dificuldade, achava que isso era coisa do neto, e agora o mercado de trabalho atropelou a tecnologia, então está surgindo, inclusive, um momento de capacitação agora também, né, Firosman, para encarar essa volta das pessoas que desempregaram ou caiu a renda familiar, a pessoa vai ter que retomar o mercado de trabalho, por exemplo. A gente tem 2 tipos de analfabetismo. O analfabetismo, que é aquele técnico da pessoa que não sabe ler ou escrever, e nós temos o analfabetismo digital. Então, nesse momento, a capacitação para que você possa entender como navegar nessas plataformas, como interagir. Então, aquela coisa de, olha, desliga o microfone, liga a câmera, não pode falar isso, não pode falar aquilo. Então, a postura, a forma como você se posiciona na frente da câmera, o momento para você falar. Então, as próprias plataformas de interação digitais, elas estão tentando, na medida do possível, criarem modelos que eduquem as pessoas a se comportarem virtualmente. Porque a etiqueta virtual é tão importante como a etiqueta presencial. E aí, se eu não conheço, se eu não opero, pode ser que eu acabe ou fazendo parte de um meme, e aí isso vai para um outro caminho, ou eu acabe sendo advertido, porque, de fato, agora as coisas vão ser cada vez mais nessa linha. Pode falar, pastor, pode falar. Não, a questão da etiqueta, porque um exemplo, vamos falar, se tem uma coisa que é chata, você está numa reunião e a pessoa deixar o microfone aberto, por exemplo, e o cachorro, au. E o gestor também, que ele não sabe mutar todos os microfones ao mesmo tempo, então você vê que naquele momento perdeu-se qualidade de concentração. Tudo bem, o cachorro, você não tem culpa do cachorro estar, né? Mas naquele momento o microfone está aberto, deixando só a pessoa que está dando aquela palestra. Então, assim, essa etiqueta agora está se formando que pessoas foram atropeladas também e estão entrando em um espaço que antes, olha, era só da parte do TI, é só o TI que fazia essa parte aqui. Não, é só o pessoal do design, que era o pessoal nerdzinho. Não, gente, agora virou uma comunicação. Então, essa etiqueta agora vai virar um padrão curricular para que você possa se portar. A pessoa que, não, isso é coisa de youtuber. Não, agora posicionamento, tem um ring light, uma luz em casa. A pessoa às vezes faz uma reunião, atrás tem uma janela. E aí? A pessoa não consegue, ela não presta atenção, por quê? Você está desfocado, o sol está... Então, olha, e falando sobre etiqueta, tem uma participação agora, nesse momento, que eu gostaria de trazer para você, falando sobre treinamento, a diretora está falando, a Débora. E aí, Débora? Eu estou assistindo o programa, que bom. Eu estou nesse dilema. Sou professora de ensino profissionalizante e até me adaptar à plataforma digital foi difícil. Olha, exatamente o que nós estamos falando agora. Já gosto de aula prática. Só que agora tem que voltar a sair do home office. Tá difícil, hein? Já adiei uma semana e estou na segunda semana criando forças. A gente viu o cenário. Para voltar agora? Força para voltar. Então, um exemplo. A gente viu alguém que não tinha uma certa intimidade com as plataformas digitais, demorou para se adaptar e agora, Firosman, está voltando para a questão presencial, né? Mas eu acho que conhecimento nunca é demais, né? A gente percebeu que a gente consegue fazer as mesmas coisas ou até mais coisas do que antes quando nós não usávamos a tecnologia. Então, a tecnologia veio para facilitar a vida de todo mundo. É um período de adaptação, de reeducação e de você entender como é que ela pode estar a seu favor. Mas só para complementar a sua observação, Cris, o tema etiqueta digital é um tema extremamente importante e que várias empresas cada vez mais nos buscam para discutir isso no ambiente corporativo. Quer dizer, existe uma preocupação de como eu me posiciono. Imagina o caso dessa educadora, dessa professora. Ela traz um cenário, quer dizer, quantos memes nós vimos de professores que os alunos ficavam fazendo piada, e o microfone, e aquilo, porque não tinha uma regra clara, não tinha uma forma de como se comportar. E quando você deixa a regra do jogo clara, quando você ensina como essa etiqueta funciona, você sai do é uma frescura para um modo de se comportar no ambiente virtual, que é tão importante tal qual você se comporta no ambiente físico. E no caso dela, no processo de readaptação, eu tenho certeza que ela vai ter sucesso, porque eu acho que o maior desafio que você teve foi no processo de aderir agora ao ambiente digital. Eu dei aula ano passado também, né, remota, né? De repente você está na sala de aula, de repente você está agora em casa. Então é extremamente desafiador, né? Porque você tem que... Nem todo mundo abre a câmera, às vezes você pensa assim, qual é a etiqueta? Pessoal, vamos abrir a câmera, né? Essa é a primeira coisa. Não, vamos deixar todo mundo... Você não tem um procedimento, assim, você está tentando se encontrar, né? Aí você se adapta. Mas
eu tenho certeza que no seu caso, como você foi hábil para se adaptar, vai tirar de letra no retorno. De letra. Viu? Outra coisa que o pastor está colocando, eu fiquei pensando agora, tirar de letra, adaptação, e todas as esferas estão se transformando até para ter sigilo, né? Por exemplo, antigamente você tinha aquela questão toda que você conversava, agora algumas reuniões políticas vazaram, e a internet veio para ensinar que uma foto mal tirada, uma imagem nunca mais volta. Nunca mais volta. Agora você tem isso nesse âmbito digital, uma reunião. Então, hoje em dia, as empresas vão ter que aprender como se portar em uma reunião e quem tem que estar na reunião, o que tem que ser dito. Porque hoje em dia você não sabe quem está filmando uma tela, não que você tenha segredos, não. Mas existem questões de confidência, existem questões, por exemplo, de concorrência, existem informações sigilosas. E a pessoa que não está preparada, seja desde o profissional ou a empresa que está instituindo essas ferramentas, se ela não parar para criar políticas internas e reformular essas políticas, corre-se um risco muito grande, né, Firosmar? Eu conheço uma empresa que nós atendemos, que é uma empresa da área de cybersecurity. E eles disseram para a gente o seguinte, uma parte da equipe da empresa, eles logo que aderiram ao home office, eles levaram um computador da companhia para casa. Só que eles tinham alguns colaboradores que moravam em comunidades consideradas comunidades de alta periculosidade. E os computadores da empresa continham informações extremamente sigilosas a respeito de bancos brasileiros. Então você ficava num dilema de como é que eu vou levar um computador para um lugar de risco, onde tem informações extremamente importantes, informações bancárias, fiscais, tributárias. Como é que eu lido com uma situação como essa? Porque o meu colaborador, a informação está na casa dele agora. Então quer dizer, se alguém entra lá e rouba a máquina dele, a gente vai ter um problema, porque vai vazar informações que, inclusive, contratualmente falando, acabariam com a empresa num aspecto contratual, porque a gente não tem nem como pagar uma multa como essa, por exemplo. Processo de adaptação. Mais participação, Cris? Ô, pastor, manda lá, o povo de casa quer falar. Vamos lá, sua participação. Vanessa Menezes, boa tarde, estou em home office há quase 6 meses, estou tão acostumada nessa modalidade que me dá muito nervosismo de pensar em voltar. Olha aí, mais uma pessoa. A ponto de cogitar e pedir desligamento do tanto que tenho dificuldades de adaptação a mudanças. Pois é, a história da Vanessa é um pouco do que a gente está vendo aqui. Tem muita gente que, de fato, não quer voltar. E, inclusive, na própria psicologia, a gente estuda a síndrome da gaiola ou da cabana, em que mostram casos de pessoas que têm muita dificuldade em se ressociabilizar àquele modelo de padrão que ela tinha antes de uma mudança, no nosso caso aqui a pandemia. Mas no seu caso, o meu conselho é converse com a empresa, converse com o gestor, com o RH, antes de pedir desligamento. Às vezes, isso ajuda bastante. Faz um processo gradativo, né? Começa um dia, né? Fica o restante em casa, depois na outra semana, não, daqui a 2 semanas, faz um processo gradativo, né? Negocia. Acho que a comunicação aí ela é fundamental. Se você negociar, a chance de você ter um acordo positivo vai ajudar você a manter o seu trabalho e aí a sua posição. É a realização, né? Estou ali, estou fazendo, passei por esse momento, né? Pois é, acho que a gente tem que desmistificar a ideia de muitos empresários que eu ainda conheço, que acham que as pessoas não são produtivas trabalhando de longe. Isso não é verdade. A gente tem formas para mensurar essa produtividade. Que sentimos falta do contato humano? Claro que a gente sente, mas a gente descobriu que uma coisa que a gente levava 3 horas dá para fazer em 40 minutos. Agora, Firosmar e pastor, eu fico pensando, eu acho que o Firosmar ele repetiu umas 10 vezes aqui a palavra recursos humanos, RH. Eu acho que a capacitação desses profissionais agora, eu acho que vão ser agora o foco. Por quê? Porque se a gente não tiver essa visão humana, essa visão de analisar perfil, tem gente que leva de oba-oba, né? Análise de perfil e tal. Não, isso é frescura, gente. Então, agora, a ponta do lápis, essa visão talvez de trazer, né, o profissional da área da psicologia, para trazer ferramentas para trabalhar, para ajudar nessa leitura, nesse encaixe do novo normal, Firosmar, eu acho que quem investir nessa área de capacitação nesse momento, de gestão nesse momento, vai dar passos largos, vai sair na frente, né? Cris, eu acho que são 2 caminhos, Firosmar, como é que você vê? Um é o acompanhamento emocional do indivíduo, do funcionário, e ser mais próximo. E o outro é a capacitação para quem tem limitações, principalmente na área tecnológica, que é muito rápido, né?
Então, acho que são duas coisas que deveriam caminhar juntas. Né? No caso do RH, Cris, tem um detalhe muito importante, porque o RH é aquela figura que cuida de todo mundo, mas que na maior parte das vezes ninguém cuida dele. Então aí eu tenho um sentido reverso. Eu estou muito preocupado com a saúde emocional, física dos meus trabalhadores, e eu falo isso porque eu converso com muitos RHs, mas eles me dizem, Lincoln, o meu suporte mesmo é muito baixo. Então você tem aí um processo um tanto quanto conflituoso. Então essa é a primeira questão. E a segunda, pastor, da tecnologia é exatamente, eu preciso criar um ambiente de alfabetização digital na companhia. E esse é o momento para a gente alfabetizar todo mundo, não importa qual é a operação, se é o auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, ao vice-presidente. Todo mundo precisa ter a mesma formação, porque a gente não sabe, né? O mundo fez assim em questão de meses e as pessoas precisam ter condições de conduzirem bem seu trabalho. Eu acho importante também estar surgindo um nicho para você que trabalha na área de capacitação, tem de cursos. Tá aí, gente. Quem sabe fazer um curso para essas pessoas que estão precisando voltar para o mercado de trabalho, que contemple tudo, né? De repente estou falando de algo que já existe, porque esse mercado é muito rápido, mas contemple Zoom, que contemple todas essas novas ferramentas compactadas para que você tenha uma leitura. E outra, para que você possa também conhecer Firosman, rapaz, né? Você tem que entrar em contato. Firosman, muito obrigado mais uma vez por participar. É sempre uma aula com carisma, com sabedoria aqui. Tá passando a rede social do Firosman aqui, ó. Isso, aqui em cima agora mudou o enquadramento, ó. Dá um pulinho lá, segue que vale a pena, tem sempre conteúdo. Firosman, é sempre um prazer te receber aqui no nosso programa. Cris, o prazer é meu, pastor, muito obrigado. É uma alegria estar aqui com vocês e para quem também nos acompanhou ou de casa ou pelo NT Play. Agora, Firosman, a gente está falando sempre de capacitação. Se tem uma coisa que dá sabedoria e que ela sempre se renova porque é viva, é a palavra de Deus, né, pastor? Verdade, Cris. Que Deus continue te abençoando, tá bom, Firosman? Obrigado. Todos os dias. Eu quero citar duas coisas aqui. Eclesiastes, capítulo 7, verso 8. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Neste caso, para o que a gente está vivendo, é muito próprio, né? É muito sábio isso. Esse texto me faz pensar que existem ciclos na vida da gente que se encerram. E ainda bem que nós estamos encerrando um ciclo e temos que aprender a nos adaptar nesse novo ciclo, nessa nova situação. E ainda bem que Deus nos dá capacidade para isso. Eu sei que nós temos muitos desafios pela frente, em realidades, no processo que volta, do jeito que volta, não volta dessa mesma forma. Porque quando o mundo, ou quando nós pessoalmente passamos por crises, nós não ficamos do mesmo jeito. E aí a grande questão é como ficaremos após? Como você fica após uma crise? Melhor é o fim do que o princípio. Então se encerra um ciclo. E vamos pedir sabedoria para esse mesmo Deus que nos fez suportar esse período, passar por ele, nos dar agora capacidade, e a gente viu ali várias participações, da sua dificuldade de retornar, da dificuldade de se adaptar. Deus te dará capacidade. E por fim, queria deixar uma mensagem espiritual. Hebreus capítulo 11, verso 13. O Cris foi que me levou a esse pensamento. Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as. Em realidade, nós estamos peregrinando nesta terra. E um dia, de verdade, nós vamos para casa. Sabe esse home? Biblicamente é uma cabana, que um dia vai ser desmontada. E aí nós vamos para casa. Eu espero este dia. E o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. Eu quero me adaptar, mas eu quero ir para casa, para a verdadeira casa, quando Jesus voltar. Amém, pastor. Gostou dessa mensagem? Eu sempre fico esperando essa participação, porque é uma delícia receber de Deus essa palavra maravilhosa. Agora eu só quero saber o seguinte, quero saber se a vizinha está em casa, vou bater palma aqui. Tem uma vizinha logo aqui do lado.
Ô de casa, é isso, vida e saúde. Teru, tá por aí, Teru? Muito boa tarde. Boa tarde, vizinho. Pode chegar que aqui tem cheiro bom na cozinha, você sabe. E tem papo bom também aqui de saúde. Hoje a gente vai falar sobre as doenças mais comuns relacionadas à tireoide, um problema que tem atrapalhado a vida de muita gente, embora as pessoas não saibam, não reconheçam que a tireoide possa ser a causa desses problemas. Além disso, tem claramente aqui hoje Cris e o Dr. César vai falar um pouquinho sobre como homens e mulheres sentem de maneira diferente, como as mulheres, será que são mais intensas? Será que ao mesmo tempo elas também são mais ambíguas? E a receita está por conta dessa barrinha de cereal, barrinha saudável, que é fácil. Dá para você fazer de olho fechado, Cris, só digo isso. Olha só, eu vou comer de olho fechado, né? Eu também. Eu vou comer de olho Barrinha fechado. de cereal. Essa vizinha é de uma classe nessas receitas, que eu vou demais, te dizer. é demais. Ainda bem que é pertinho no corredor, Firosman vai passar por ali e hoje vai ser barra na boca, no bolso, sabe? Vamos lá. É aquele negócio. Dá para levar? Dá para levar? Dá para levar, dá para viagem também. Fiquem tranquilos. Teru, já já você pega esse povo maravilhoso com essas receitas e esse programa que alegra a nossa tarde. Até tá bom? mais. Até mais, até mais. E ó, lembrando a você que amanhã está de volta. Carolzinha volta amanhã às 2h30 da tarde. Não estava aqui hoje, você sentiu falta? Senti também, tá? E olha só, quero mandar um abraço para você que está em casa. Cris, qual é o programa de amanhã? Você gosta de decoração? Você é daquelas que muda o sofá toda hora de lugar? Minha mãe tinha esse costume. Chegava em casa, ela gostava. Olha o que eu fiz, ela mudou o sofá de lugar e tal. Mas tem a questão da decoração. Você gosta de flores? Ah, meu estilo. Qual é o seu estilo de decoração? É clássico? Moderno? Ah, agora eu tenho um estilo retrô. Aí vai a decoração, tem gente que agora com esses móveis industriais. Você viu essa liga legal? Você gosta? Amanhã é dia de decoração. E se a Patrícia deixar, a nossa diretora, vai ter foto. Vai ter foto, Patrícia? Vamos deixar. Então, olha aí, diretora deixou. Amanhã você vai mostrar a sua decoração. Prepara aquela foto. Já tira, dá uma limpadinha aí das criançadas, junta os brinquedos, tira uma foto da casa, de tudo e manda pra gente. Na sequência tem Vida e Saúde. Um abraço, ó. Eu oro por você, você ora por mim. Deus age por nós. Até amanhã. Tchau, tchau.